Abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 1, 18. Amém? Depois mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? A gente vai relendo o texto durante a mensagem, depois lendo alguns outros versículos também. Amém? Glória a Deus. Mateus 1, 18. Né? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ao longo do mês de fevereiro, nós temos ministrado uma série. Vocês lembram qual que é o tema da série? Não, eu vou dar a Ide, tá bom. Então vou perguntar de novo. Vocês lembram qual que é o nome da série? Ide. Não, vamos mais uma vez para fixar. Qual que é o nome da série? Ide. Amém. É Ide. Então nós estamos aqui falando sobre chamado, sobre ministério, sobre o convite, ou a ordem de Deus para nós. E você já parou para pensar qual que é o seu chamado? Você já parou para pensar a respeito disso? Eu gosto sempre de dizer que existe um chamado geral. Um chamado para todo mundo. Todo mundo foi chamado para pregar, amém? Ou foi só os pastores? Não, foi todo mundo. Todo mundo foi chamado para discipular, amém? Todo mundo foi chamado para evangelizar, amém? Então, ao longo desses dias, né, no domingo passado, o pastor Éder falou aqui sobre pregar o evangelho a toda criatura, né, em Marcos 16, 15, quando ele falou sobre a igreja em movimento. O pastor Paulo falou sobre o envio dos discípulos de Jesus, quando ele expôs o texto aqui de João 17. Hoje pela manhã, o presbítero Hermindo falou sobre fazer discípulos, que está lá descrito em Mateus 28. Contudo, entendo que ainda podemos, que nós devemos, né, buscar entender o que nós intitulamos de chamado particular, que é a tarefa específica que Deus dá a cada um de nós. Deixa eu dar alguns exemplos. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, amém? Mas ninguém Deus deu essa ordem. Moisés, tira o povo do Egito. Deus chamou Davi para ser rei, amém? Então não é um chamado geral, é um chamado específico. É uma missão que Deus deu àquelas pessoas. Deus chamou Paulo para ser apóstolo e para sofrer. Você lê Atos 9:16, Deus está falando assim, Deus mandou vir aqui dizer tanto que você vai sofrer. Então Deus chamou Paulo para sofrer. Você achando que era só os vascaínos, né? Não, Paulo também sofria. Brincadeira, tá bom? Mas hoje eu quero falar de um chamado muito especial. Eu quero falar com você sobre o chamado de José, que não é um chamado que ocupa muito os nossos púlpitos, né? E o José que eu vou falar aqui, ele é filho do Jacó. Opa, parece que eu já vi essa história. E Deus falava com ele em sonhos. Peraí, será que é o mesmo? Não, não é o mesmo, tá? Não é o José lá de Gênesis, tá? É outro José, filho de outro Jacó, e que teve outros sonhos. Parece familiar, mas estamos falando de outro. O chamado de José foi um chamado para ser pai. Já pensou? Ele teve o privilégio de ser escolhido para ser o pai adotivo
de Jesus. Que responsabilidade, não acha? A paternidade já é uma caixinha de surpresa. Então imagine você ser pai do Messias, do Emanuel, do Rei dos Reis. O que será que passava pela cabeça do José quando ele recebeu esse chamado? A gente gosta de dizer que quando se descobre a gestação, já nasce uma mãe, né? Então, opa, já sou mãe. Tô grávida, já sou mãe. Agora, o homem é um bicho lento, né? O homem só vai entender que ele é pai quando o menino nasce. Porque ele é mais devagar, né? O processador é um pouquinho mais lento, né? Então, porque em defesa dos homens eu gosto de dizer porque a gente gosta de refletir bem sobre o assunto, né? Então a gente gosta de se preparar o máximo possível para assumir essa responsabilidade, porque a paternidade não é algo fácil. Apesar de ser prazeroso, apesar de ser um grande privilégio, não é algo fácil. Imagine então ser pai de Jesus. Imagine carregar o Messias. Imagine trocar a fralda do Rei dos Reis. Imagine você ser responsável por aquele que salvaria a humanidade. Então, certamente, José ficou preocupado. E o fato é que, aparentemente, as coisas não estavam tão claras na mente de José. A prova disso é que, num primeiro momento, ele pensou em vazar. Dar no pé. Ele pensou em deixar Maria secretamente, por quê? Porque era muita coisa para digerir, era muita coisa para entender. E aí então Deus envia um anjo. E o anjo meio que fala, o que você acha que você está fazendo? Vamos reler parte do texto? Vamos lá, versículo 18. Ó. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Então não eram casados. Estava comprometida. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia, tá vendo que o homem é pensativo, tá vendo? Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Pode até parecer um jargão, mas o fato é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um plano especial para cada um de nós. Isso precisa ficar claro. Só que a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes parece que a gente está meio que fugindo do plano de Deus para nós. Já aconteceu? E aí ele dá alguns alertas que nos fazem voltar ao caminho, voltar aos planos dele, voltar ao propósito que ele tem para nós. É verdade que tem alguns que ignoram os sinais de Deus. E aqueles que costumam fazer isso, costumam pagar caro. Talvez um dos exemplos mais conhecidos é o tal de Jonas, né? Deus tinha um plano para Jonas, Deus tinha um propósito, uma missão para Jonas. Mas ele quis ignorar os sinais de Deus. O que aconteceu com Jonas? Foi parar dentro da barriga de um peixe. Que história mais absurda. Que coisa mais difícil de entender, mas esse foi a forma que Deus usou para chamar a atenção de Jonas. Certamente foram 3 dias muito diferentes do que ele já tinha passado. Talvez foi através de histórias como a de Jonas que surgiu aquele ditado evangeliquez. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será que é isso mesmo? Faz sentido. É fato que às vezes parece que Deus precisa tocar em algo que nos faça doer para que a gente preste atenção no que Ele quer fazer na nossa vida. Mas nós não podemos generalizar. Assim como é verdade também que algumas pessoas, mesmo na dor, acabam não voltando para Jesus. Acabam não voltando para os propósitos, para os planos de Deus na vida deles. Deus falou com José, e nós
Sabemos que não precisou de peixe, não precisou de dor. A única coisa que José precisou foi de dormir. Ele foi dormir e Deus foi falar com ele. Mas isso não significa que foi fácil. Porque José estava diante de um grande dilema. A noiva dele estava grávida. Olha que coisa. E ela estava grávida e ele não tinha tido relações com ela. O que ficaria mais difícil ainda. E naquele tempo, irmãos, o noivado era um negócio bem sério. Não que hoje não seja, mas hoje a pessoa desmancha o noivado e nada acontece, já viu? Naquela época o noivado significa que o casamento está chegando. É só o prazo para a gente se organizar. Então, quando um casal ficava noivo, era o seguinte, o marido ia trabalhar para organizar a casa, para pagar o dote, porque era o marido que pagava o dote. E aí, então, a esposa ia se preparar, talvez aprender com a mamãe o que é ser uma dona de casa, o que é ser uma mãe de família. E então, enquanto o marido ralava, a mãe também, a mulher, a noiva também, dava seus pulos. A menina tinha que se preparar. Eu falo menina porque a maioria das vezes a noiva tinha entre 13 e 14 anos. O que era provavelmente a idade de Maria. Era uma adolescente. Percebe? Porque às vezes a gente imagina uma mulher, né, com 30 anos, não, era 13 ou 14. Essa era a idade de Maria quando ficou grávida de Jesus. Só que, como eu disse, o noivado era uma coisa bem séria. E para desmanchar o noivado, precisava ser expedida uma carta de divórcio. Mas eles não são casados. Mas era para deixar claro que algo estava muito errado. E o fato de uma moça noiva ficar grávida antes de se unir definitivamente com seu marido era algo vergonhoso. Se ela tivesse grávida do seu noivo, os dois teriam motivo de muita vergonha. Porque algo está errado. Comer a sobremesa antes da janta. Estão burlando o processo. Agora, imagine a noiva ficar grávida e não ser do noivo. Ela poderia, por exemplo, ser apedrejada. Se o noivo fizesse uma denúncia, falar, ela está grávida e não é meu. Então, imagine o que estava na cabeça de José diante de tudo isso. A gente não pode afirmar, mas a gente pode conjecturar. Talvez ele poderia pensar o seguinte, se eu sigo com o casamento, vão achar que eu fui sem vergonha. O que não é verdade. Porque o texto apresenta José como homem justo. Agora, se eu falo que ela está grávida e eu não tenho nada a ver com isso, ela pode ser apedrejada. Agora, e se ela está grávida do Messias e eu não tive participação nenhuma nisso, talvez fosse porque não era para mim participar. Então acho que eu vou embora. Pensou José. Eu acho que eu vou partir. E aí o anjo aparece no sonho. E a gente vai ver que esse padrão acontece várias vezes. Eu imagino que quando José fala assim, tive um sonho, existe? O que será que vai acontecer dessa vez? Porque quando ele sonhava, alguma coisa séria acontecia. Então, sobre esse primeiro sonho, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, ô José, onde é que você pensa que você vai? Eu tenho planos para você. Eu tenho um chamado especial que só você pode cumprir. Percebe? Então, nesse momento, eu queria também dizer que Deus tem um chamado geral para todos nós. Mas tem algo que Deus tem reservado que é para você. É para você jovem, é para você adolescente, é para você filho, é para você pai, é para você mãe. Deus tem um chamado especial a cada um de nós. E eu aproveito a deixa para dizer o seguinte, pai e mãe,
Lá no seu trabalho você é substituível. No seu ministério também. Os seus amigos podem ter outros amigos. Mas na sua casa, você é insubstituível. Na sua casa, ninguém pode substituir você. No projeto de Deus para a família, marido e mulher não podem ser substituídos. Papai e mamãe também não podem ser substituídos. Deixa eu explicar. O seu primeiro chamado é com a sua família. A sua casa deve ser a sua prioridade. Não faz sentido nenhum você querer seguir a Jesus e deixar sua esposa e seus filhos para trás. Não faz sentido nenhum você querer pregar às nações e perder o seu casamento. Se algo acontecer lá no seu trabalho, vão te mandar embora e colocar alguém no seu lugar. Se Deus o livre e você cair, e você tiver um cargo na igreja, vão colocar alguém no cargo que você exerce. Agora, na sua casa, o seu lugar é negociável. Então, não aborte os planos que Deus tem para a sua vida. Irmãos, é claro que eu estou falando aqui daquilo que é basilar. A gente entende que quando se trata de morte, é algo que, na maioria das vezes, é inevitável. A gente entende que existem problemas gravíssimos, onde alguém acaba assumindo um papel que era de outra pessoa. Mas quando a gente fala de projeto de Deus para nossa casa, palavras como divórcio, abandono e etc. não existem. Deus tem um projeto para sua família. Deus quer que você cuide da sua família. E deixa eu ser mais enfático. Quando eu falo que você tem que cuidar da sua família, se você, papai ou mamãe, está negligenciando a sua saúde, você está abortando o plano de Deus para sua família. Se você, pai, marido, não tem exercido o sacerdócio lá na sua casa, você está abortando o plano de Deus para sua família. Se você, mulher, esposa, mãe, não tem edificado a sua casa como a palavra de Deus espera, você está abortando o projeto de Deus para sua família. Se você, filho, não tem honrado e obedecido os seus pais como a palavra de Deus ordena, você tem abortado os planos de Deus para sua família. Então, perceba que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas, profetas. Mas Deus também chamou gente para ser pai. Deus também chamou gente para ser marido, para ser esposa, para ser mãe, para ser filho e filha. Você entende isso? Eu tenho convicção que Deus me chamou para ser pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou marido e sou pai. Também não deixo de ser filho. Também não deixo de ser irmão. Percebe? Que muitas vezes o chamado não é para cima do púlpito. O chamado, das vezes, na maioria delas, é para dentro de casa. Então Deus te chamou para ser marido, para ser esposa. Você que é solteiro, recebe, amém? Fala glória a Deus, amém, você vai casar. Deus chamou você para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser irmão. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos compreender todas essas verdades, assim como também nós precisamos compreender e discernir que Deus tem algo reservado para nós no futuro. Quem entende que foi chamado, entende inclusive que o futuro pertence ao Senhor. Amém? Vamos argumentar biblicamente, versículo 20. Finalzinho, ó. José, filho de Davi, não tenha medo
de receber Maria como esposa. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora, versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Existem várias passagens bíblicas que nos dão a entender que o futuro pertence ao Senhor. Um texto que eu gosto muito está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, vai dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Então, o nosso futuro pertence a quem? A Deus. Certamente José tinha planos com Maria. Ninguém fica noivo sem ter planos. Talvez os planos de José e Maria fossem igual daquele poeta contemporâneo, né? Eu, você, 2 filhos, um cachorro. Mas eis que houve uma intervenção divina. Eis que houve algo fugiu do controle. Deus resolveu intervir nos projetos daquele carpinteiro. E a Bíblia está repleta de intervenções. Você já parou para pensar nisso? Vamos trazer os exemplos que eu disse agora há pouco. Moisés, num primeiro momento, não era nem para ter sobrevivido. Só sobreviveu por causa da intervenção de Deus. Aí o Moisés foi para onde? Foi para o palácio. Foi criado igual um príncipe. Estudou nas melhores escolas, faculdades. Mas aí Deus vem e intervém de novo. Seu lugar não é aí. Seu lugar é no deserto. Seu lugar é tirando o povo do Egito. Então Deus tira o Moisés do palácio e leva Moisés para o deserto. Agora vamos... Davi. Davi estava no meio do mato, cuidando de bicho. Então, talvez ele estava correndo atrás de uma ovelha ali, cuidando da ferida de outra ali, colocando os lobos para correr na paulada. Será que naquele momento Davi imaginou que ele seria rei de Israel? Não. Mas Deus tirou o menino lá do curral, leva ele para o palácio. Ele faz estágio tocando a harpa, depois se torna o rei de Israel. Percebe que Deus intervém? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo para Deus: faz o que quiser de nós. Faz o que quiser comigo. Faz o que quiser da minha vida. E eu diria que Deus é criativo. Ao mesmo tempo que ele é generoso. Ele tira o cidadão do Egito para cuidar de milhões de pessoas no deserto, mas ele tira também o cidadão do curral para ser rei. Ele é criativo e generoso. E em todas as intervenções, Deus conta com algo da parte do homem. Obediência. O que ele espera de mim e de você é obediência. Deus já interferiu nos seus planos? Já, né? Mas você ora todo dia, ou pelo menos quase todo dia, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Então você está falando assim, ó, Senhor, intervém nos meus planos mesmo. Mas ele sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Glória a Deus. Ele tem planos maravilhosos para mim e para você, amém? Então entenda que o importante não é viver a realização dos nossos sonhos, mas viver os planos de Deus para a nossa vida. Isso que importa. Isso é o mais importante. Não foram poucas vezes que eu vi pessoas frustradas porque fizeram a faculdade, estudaram lá 4, 5 anos, mas não estão exercendo a profissão. Planejaram a vida, mas as coisas estão totalmente avessas ao que foi planejado. Eu não sei se você convive com um sentimento assim de frustração, mas entende uma coisa? Tudo que acontece na sua vida é propósito de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um plano especial para você. E às vezes ele permite inclusive a provação para te aperfeiçoar, para que você chegue aonde ele quer que você chegue. Percebe? Amém?
Tá doendo, mas tá entendendo, amém? Talvez ele esteja te proporcionando experiências que serão de grande valia para o lugar onde ele quer te levar. Desde a minha adolescência eu faço planos para a minha vida profissional. Por muitas vezes eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Mas muitas. Em todas as empresas que eu passei, em todos os empregos que eu tive, eu perguntei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E com o passar do tempo, eu fui percebendo o seguinte, que eu só estou hoje onde eu estou, porque eu estava ontem onde Deus queria que eu tivesse, eu estava antes de onde Deus queria que eu tivesse. E cada etapa serviu para me aperfeiçoar, para me chegar no próximo degrau, no próximo passo que Deus tinha para minha vida. Então, de um tempo para cá, eu tenho parado de perguntar por quê e eu tenho perguntado para quê. Senhor, qual que é o seu propósito aqui? Quem que o Senhor quer usar para me abençoar onde eu estou? O que o Senhor quer me ensinar onde eu estou? E aí as coisas têm sido diferentes. E aí nós temos começado a enxergar as coisas numa outra ótica. Então, os planos de Deus para nós se revelam tanto no lugar onde nós estamos, quanto através das pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Já viu que tem gente que vai viver do seu lado a vida inteira, mas tem gente que você só vai conviver com ela em determinada estação. Só durante o tempo que Deus quer usar ela na sua vida. Às vezes até para nos aperfeiçoar. Você já parou para pensar que aquela pessoa difícil que você convive é um projeto de Deus para fazer de você uma pessoa melhor? Deus está provando a sua paciência. Deus está provando o seu amor ao próximo. Deus está querendo produzir o fruto dele em você através dessa pessoa difícil, irmão. Amém? Ficou difícil dizer amém agora, né? Eu sei. Mas é verdade, irmãos. Então, sabe, quando o anjo do Senhor aparece para José, Deus está dizendo para ele o seguinte, eu tenho um plano para você porque eu tenho um plano para Maria. E se você está junto com a Maria, o plano é de vocês dois. Agora deixa eu dar uma cutucada mais uns casais mais um pouquinho. Então, se Deus chamou você para ser pastor, suspeite que ele tem um projeto para a esposa também. Se Deus chamou a esposa para ser uma profissional de sucesso, suspeite que o marido vai ter que dar uns pulos também para acompanhar. Por quê? Porque a ideia é que o casal esteja debaixo da mesma missão. Quando fala que a esposa tem que ser submissa, está falando de estando debaixo da mesma missão. Percebe? Então é o seguinte, casais, Deus não chama só o marido, tá bom? Viu? Deus não chama só a esposa. Eita glória! Então se você tem certeza que Deus chamou seu marido, comece a ter certeza que Deus te chamou também, viu, esposa? Amém? Então, esposa, viu, marido, se você tem certeza que Deus chamou a sua esposa, comece a ter certeza que Deus te chamou também, porque Ele tem um propósito para que vocês estejam andando juntos, amém? Glória a Deus, aleluia. É por isso que muitos cargos aqui na igreja é de casal, né? Líder de criança, casal. Líder de casais, casal, né? Não tem nem lógica, né? Líder de adolescentes, é um casal, né? E aí, e o líder de jovens logo vai ser um casal em nome de Jesus, amém, Mateus? Eita glória! Vamos profetizando. Agora, sendo um pouquinho mais abrangente, entenda o seguinte: às vezes, o projeto de Deus para nós, ele tem um nome e a gente fica querendo colocar um lugar específico. Às vezes, Deus te chamou para ser pastor, amém? Glória a Deus! Ninguém quer ser pastor, está vendo? Oh, Jesus, salva eles. Às vezes, Deus te chamou para ser um pastor, mas Ele não te deu uma igreja. Mas Ele te deu um cargo que você cuida de 30 pessoas. O que você acha que Deus quer dizer com isso? Deus quer que você pastoreie seus colegas de trabalho. Eita, glória. Às vezes Deus te chamou para ser um evangelista, amém? Glória a Deus. Tem mais evangelista que pastor, amém. Né? E aí Deus te cercou de vizinho incrédulo. O que será que Deus tem com você, meu irmão? Ele quer te usar para salvar os vizinhos incrédulos.
Deus te chamou para ser um intercessor. Eita glória! E agora tem um monte de gente ao redor de você precisando de oração. Tá vendo que a conta fecha? Tá vendo que muitas vezes o nosso chamado é só a gente olhar um pouquinho em volta e entender o propósito que Deus tem para mim e para você? Agora, se Deus te deu uma esposa, é porque Deus te chamou para ser marido. Eita glória! Se Deus te deu um marido, Deus te chamou para ser esposa. Se Deus te deu filhos, é porque Deus te chamou para ser pai. Olha que coisa maravilhosa. Se Deus te deu netos, né, irmão Edivaldo? É porque Deus te chamou para ser vô. Eita glória! Você está entendendo isso, irmãos? Então, se Deus te trouxe para a igreja do Dom Pedro II, eita glória! É porque Deus quer te usar aqui, irmão, para frutificar para a glória dele. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Esse é o preço do chamado. É entender, compreender os mistérios de Deus, aquilo que Ele tem para nós em cada lugar, em cada estação, em cada momento. E não para por aí. Quem tem chamado aprende na prática o significado da palavra renúncia. Repita comigo, renúncia. Não, acho que você não entendeu não. Vai de novo assim, renúncia. Amém. Agora vamos lá. Quando José compreendeu o seu chamado, ele entendeu que havia um preço a ser pago para que ele fosse bem-sucedido na sua missão. Tudo na vida tem um preço. Se você quer ser um profissional de sucesso, você tem que se empenhar. Se você quer ser um atleta de sucesso, você precisa pagar o preço. Se você quer passar num determinado concurso, você precisa pagar o preço. Se você quer chegar em algum lugar, se quiser juntar um dinheiro, você precisa se organizar, pagar um preço para isso. Então, tudo tem um preço. E qual que foi a renúncia de José? Vamos ver o capítulo 1, versículo 25. Vamos lá, todo mundo, 25. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos lá. Aqui é quase conversa de encontro de casais, né? Mas vamos lá. José percebeu que Deus estava permitindo que ele fizesse parte da história da vinda do Messias. Aleluia, glória a Deus, ó. Mas tudo na vida tinha um preço. E qual que foi o preço de José? Ficar um tempo sem a sua esposa. Deixa eu explicar melhor. Aos casados e aos que desejam se casar, se você tem um namoro santo, um noivado santo, o que vem à sua mente quando a gente fala de casamento, noite de núpcias, lua de mel? Vocês entenderam, né? Então, a lua de mel do José foi diferente. Ele não pôde usufruir da esposa enquanto Jesus não nascesse. Foi a primeira renúncia dele aí. Por quê? Porque a profecia diria que o Messias viria de uma virgem. Então, se ele atendeu o chamado, ele se submeteu ao propósito de Deus. Ele se submeteu ao plano de Deus para a vida dele. Amém? Só aí já foi muito, não foi, irmãos? Já foi bastante. Mas só que Deus queria que José renunciasse mais um pouco. O chamado de Deus na vida de José não deixou ele nem escolher onde ia morar. Tem lógica? Vamos para o capítulo 2 agora de Mateus, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Olha o José sonhando de novo. E disse: levante-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Veja bem, José não podia escolher nem onde morar. E você acha que foi só uma vez? Vai para o versículo 19 agora, ó, versículo 19.
Depois da morte de Herodes, ou seja, depois de alguns anos, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Eita, homem que sonhava, gente. Meu Deus. Né? Eu acho que o segredo de José é o seguinte: estou em dúvida, vou dormir. Para ver se Deus fala comigo. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Veja que José e Maria estão vivendo conforme as necessidades do Filho de Jesus. Parece familiar isso? Já faz um tempo que eu e a Sara, quando nós vamos escolher um lugar para comer, nós optamos preferencialmente por lugares que tenham brinquedoteca. Por quê? Porque nós temos 2 filhos. Se bem que já estão deixando um pouquinho, esquecendo um pouquinho o negócio da brinquedoteca. Quando a gente vai fazer, vamos sair de férias, vamos viajar, a gente pensa primeiro para pensar depois em nós. Quando a gente está na rua, fala assim: opa, a gente precisa ir para casa. Por quê? Porque as crianças precisam dormir. Percebe? Então, papai e mamãe sabem que tem uma vida de renúncia. Não é mesmo? Da mesma forma, muitas vezes, o marido quer assistir o futebol, mas a esposa quer ver um filme romântico. Eita glória. Um dos dois vai ter que renunciar, não vai? Dá para fazer os dois, não dá? Dá, é só negociar. Mas alguém vai ter que dar o braço a torcer, não é mesmo? O que é isso? Renúncia. Então, entenda o seguinte, que Deus chamou você para ser papai e mamãe, Deus está te chamando para renunciar. Deus te chamou para ser marido, Deus está te chamando para renunciar. Deus te chamou para ser esposa, Deus está te chamando para renunciar. A Sara renunciou à carreira dela já tem 10 anos. E a gente entendeu que ia ser melhor para os nossos filhos. Interfere no orçamento? Sim, claro. Mas nós olhamos isso como o quê? Como um investimento. Nós entendemos que ninguém vai dar para a Rebeca, para o Asaf, o que a mamãe, a Sara, pode dar. Então nós pagamos o preço por isso. Percebe? O que é isso? Renúncia. Quando eles crescerem um pouco, ela vai voltar a trabalhar? Não sabemos. Porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. E o que dizer do ministério? Será que o ministério traz renúncia? Quantas vezes a gente quer estar assistindo um jogo de futebol, mas estamos preparando o sermão? Queríamos acordar mais tarde? Não, mas hoje tem culto. Queríamos viajar no domingo, mas não dá para deixar a igreja nessa circunstância. Então, enfim, todos nós que exercemos o ministério vamos ter que conviver com a renúncia, irmãos. Mas nós fazemos isso por amor. E quem faz por amor não deixa de renunciar, mas a renúncia se torna aceitável, que é por uma causa maior. Percebe? Amém? Glória a Deus? Então, você está disposto a renunciar? Posso pensar e te responder, pastor? Se sim, você entendeu qual que é o preço do chamado. A última menção de José na Bíblia está em Lucas 2, que é quando Jesus tinha 12 anos. Mas não há dúvidas de que ele foi bem sucedido em sua missão e chamado, observando o que a gente viu até aqui. Um homem que ouvia o Senhor através de sonhos. Um homem obediente. Um homem que compreendeu o seu chamado e entendeu que quem tem chamado
foi chamado para renunciar. Amém? Repete isso para o seu irmão, fala assim, ó, quem tem chamado, foi chamado a renunciar. Sobre isso, Jesus vai dizer lá em Mateus 16, versículos 23 e 24. Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. E aí? Você está disposto a renunciar a sua vida por amor a Jesus? O preço de um chamado é a renúncia. Você entendeu que Deus te chamou de uma forma particular? Você já discerniu que chamado é esse? Olhe para o seu redor. Olhe para a sua casa. Olha para o lugar onde Deus te colocou. Olha para o seu trabalho. Olha para os seus clientes. Olha para os seus colegas. Certamente o Senhor quer fazer algo em você e através de você, exatamente onde você está. Amém, irmãos? Então, não se esqueça. Todos nós fomos chamados a renunciar. E é só renunciando que nós verdadeiramente ganharemos a nossa vida. A vida eterna com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? A gente cantou agora há pouco que a gente escolheu a boa parte. E escolher a boa parte é ter uma vida de renúncia. Nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria que você refletisse agora. O que será que o Senhor está te pedindo nessa noite? Deus tem um chamado especial para a sua vida. Será que Deus está te pedindo para renunciar às suas redes sociais? Ou pelo menos parte do tempo que você gasta nelas? Será que Deus hoje está te pedindo para renunciar um tempo que você tem desperdiçado com outra coisa? Será que hoje Deus está te pedindo para renunciar a algo lá no seu trabalho, algo lá nos seus estudos? Será que hoje Deus está te pedindo para renunciar à amizade? Será que hoje Deus está te pedindo para reavaliar o seu casamento, reavaliar a sua família? Sim, será? Nós escolhemos a boa parte, amém? Então que nessa noite você possa fazer uma oração de entrega. Falar assim, Senhor, eu entendi. Nós possamos pedir perdão para Deus, porque talvez nós não temos entregado a Ele o que Ele gostaria de receber de nós. E que nós possamos verdadeiramente dizer assim, nós escolhemos a boa parte, nós queremos ser como Maria, nós queremos sim entregar a nossa vida ao Senhor. Amém? Eu já vou